Ora, muito bom dia. O tema de hoje é o seguinte: como combater a correção política? Vamos tratar disto de uma forma meio académica. Mas para começar, tem aqui o meu combate contra a correção política. Como fizeram uma medalha comemorativa do Camões, que é uma batata, não é, com uns olhinhos, eu resolvi fazer a minha fórmula, que é um bocadinho mais digna, penso eu, do que a batata. Bom, em primeiro lugar, a correção política nasceu agora? Não. Não. Todos os regimes políticos, quaisquer que sejam, assentam numa ideologia, assentam no menu, assentam numa fórmula positiva, muitas vezes com assento constitucional e legal, outras vezes menos, com sueta ordinária, mas ainda assim assentam num quadro ideológico. E esse quadro ideológico estabelece por ação e por omissão aquilo que é a ideologia vigente e, portanto, a contra-ideologia, e aí reside uma correção política. Normalmente, em qualquer ditadura, é proibido dizer mal do regime, é proibido dizer mal do governo, é proibido de dizer mal do Estado. Portanto, uma das características da ditadura é essa, não é? É proibido dizer mal de quem manda. Nas democracias liberais não era, essa é que era a grande diferença. Não era, tudo era tolerável, tudo era tolerado. A tolerância é uma espécie de agnosticismo profano, libertário, em que podia, portanto, admitir-se o sim e o seu contrário. Podia haver, como efetivamente havia, e ainda há, são resíduos, partidos antiliberais em liberalismo, partidos totalitários em democracia. Os partidos comunistas propunham a ditadura do proletariado. Quando havia ainda partidos comunistas. Agora ainda há nominalmente, mas quer dizer, a ditadura do proletariado deve ter passado de moda. Os partidos revolucionários não propunham eleições, propunham uma revolução. Os partidos fascistas não propunham também o liberalismo, propunham a autoridade, o esmagamento do liberalismo. Ora bem, isto era assim em todo o lado onde havia democracias liberais. Não me esqueço de ter visto, eu vi uma manifestação nos Estados Unidos com um partido nazi, fardados, com caminhonetas, jovens fardados, mas fardados à séria, não é como estes gajos têm cruzes suásticas na cabeça, não é isso, fardados à séria. Partido Nacional Socialista dos Estados Unidos da América. Não acreditava, se não tivesse visto, achava que era impossível. Parecia um carnaval, mas não era, era a sério. Devem ser pouquíssimos, mas enfim, havia. Portanto, as democracias propõem e aceitam o seu contrário. E depois têm alguma confiança no sistema eleitoral, têm alguma confiança naquilo que é o sistema legal e racional que está posto em funcionamento e, portanto, não é por aí que vai o gato às folhosas. Só que, aos poucos, houve uma metamorfose. Os partidos, as democracias liberais de outrora transformaram-se aos poucos em ditaduras de facto. Hoje em dia, o sistema que a gente tem e a que chamamos de democracia não é senão uma ditadura de facto com eleições. E isto é interessante porque dá para os dois lados. Não é? Dá para o leste e dá para o ocidente. Dá para todo lado. São ditaduras, de facto, com eleições. Não é mais nada. Como é que a metamorfose se operou? Bom, em primeiro lugar, o poder político passou a estar sistematicamente centrado no
num conjunto de partidos que formam apenas um partido, aquilo que os americanos chamam de uniparty, e não pode sair daí. Isto é o primeiro dogma. O poder só pode estar naqueles partidos que formam o centrão. O centrão não engloba sempre apenas os dois maiores partidos, não. Pode agregar outros partidos, o liberal em Inglaterra, o CDS cá em Portugal. O centrão é constituído por dois partidos fundamentais que se alternam sistematicamente, mas podem ter alguns partidos satélites menores que até ajuda a dar um ar de frescura e de tutti-frutti à questão, que não muda em termos essenciais. O fundamental é que a ideologia, esta é que é a questão, a ideologia programática real desses partidos do Centrão seja igual, seja a mesma, não tenha alternativa no que é essencial. Essa é que é a questão central. Ou seja, dito de uma forma mais académica, os partidos do Centrão podem divergir no adjetivo, mas não podem divergir no substantivo. Todos os partidos do Centrão, vou dar o exemplo da Europa, são a favor da União Europeia, são a favor da NATO, são a favor de apoiar a Ucrânia, são a favor das organizações da ONU, são a favor... Estão a perceber? Não se discute. E isto não se discute. Um bocadinho mais de imposto aqui, um bocadinho menos de imposto ali. Pronto, isso é a diferença mínima para fingir que a oferta não é igual. Eu não vou fazer aqui propaganda comercial, mas vou dizer que isto acontece com certas bebidas muito vendidas a partir dos Estados Unidos da América. Ambas se chamam cola, ambas ou várias iguais se chamam cola, ambas têm garrafas e latas iguais, vendem com 33 centímetros cúbicos as duas, têm a mesma cor, têm a mesma consistência, têm a mesma, é para beber frio, têm umas bolhinhas, têm não sei o quê, até na base é a mesma coisa. Não, porque há sempre os teóricos, não é? Eu distingo lindamente, fizeram o concurso e a maior parte das pessoas chumbou, não é? Puseram copinhos à temperatura ambiente da cola 1, cola 2, não sei o que, cola 3, e afinal, houve montes de pessoas que se enganaram. Disseram, esta é que é a dita. Não, e não é, e não é, e não é. E, portanto, basicamente são iguais. A questão é esta. É preciso que o mercado quer aquilo e, portanto, é aquilo que nós fazemos. Bem. Terceira característica fundamental, portanto, não pode sair do centrão. O centrão tem dois ou mais partidos com a mesma ideologia essencial. Terceiro, o poder económico estratégico manda no centrão sempre. Sempre. Essa é absolutamente crucial. Ou seja, venham os partidos que vierem, inchou o partido A, desinchou o partido B, não interessa. O comando estratégico desse centrão reside naquilo que são os interesses estratégicos do capital financeiro. O capital financeiro, quarta característica, controla a narrativa e, portanto, tem que controlar os média. Não se consegue controlar a narrativa sem controlar os meios, como é evidente. E os meios de difusão chamam-se jornais, comunicação social, televisão, rádio, imprensa, o que vocês quiserem. Os média pertencem aos donos da comunicação social, que são os mesmos que dão ordens aos centrões para fazerem os seus programas. Bem, a censura, e aqui começa a mudar o sistema, estão a ver o sistema liberal a ser subvertido, a censura é feita por três formas diferentes. Cuidado com isto e atenção. É feita por silêncio, é feita por repúdio e é feita por alienação. Portanto, silêncio,
repúdio e alienação. Vamos por partes. Silêncio. O silêncio é a omissão. É a ignorância. Há uma regra, a uma dada altura, pensa-se numa pessoa ou pensa-se num partido e dizem, e combina-se em quem manda nos média, em quem manda no poder político, não vamos falar mais sobre este senhor ou sobre esta senhora ou sobre este partido. E o partido não existe. Será assim até haver redes sociais. As redes sociais furaram isto. Por isso é que é preciso controlar as redes sociais. O que também já aconteceu com os Facebooks e companhias. Ainda há umas que fogem um bocado, que são de outras origens, mas é uma questão de tempo para serem controladas, porque a controle da narrativa é absolutamente crucial. Crucial! Eu aprendi uma coisa com o Dr. Pedro Santana Lopes, com quem trabalhei, a uma altura da minha vida, quer antes de ir para o governo, quer no governo, e ele dizia assim, não dizem nada sobre nós, ou menos que digam mal. Eu não percebi, só Pedro, não estou a perceber como é que é isso. O pior que há é não dizerem nada sobre nós. O ideal é que digam bem, mas se não puder ser bem, ao menos que digam mal. Tem é que dizer qualquer coisa. Esta maneira de matar pelo silêncio é uma maneira dramática numa sociedade de consumo que tem a memória curta. E é isto que, curiosamente, o Chega, em Portugal, conseguiu evitar. É que o Chega está todos os dias na boca dos seus adversários, que lhes fazem um favor imenso, imenso, imenso. Enfim, é extraordinário ver. O ódio é de tal maneira soez e vesgo que eles continuam a fazer propaganda do Chega por omissão não, por repúdio. Ótimo. Deixar ir. Bom, em segundo lugar, a censura é feita por repúdio. Já lá vou, que esse é o mais importante de todos. E a terceira é feita por alienação. O que é isto? Não, alienação é a criação de um foco exterior. Alienar significa eu vou criar um foco exterior àquilo que são os problemas reais e vou condicionar as multidões em função desses focos exteriores para elas não poderem atuar. Como é que isto sempre existiu? Começa no Império Romano com aquela célebre dicotomia panem et circenses. O que é preciso é pão e circo. Panem et circenses. E isto era assim, não é? O Nero, vamos dar circo a estes gajos. Vamos dar circo e pão. O que é preciso é isso. E pão, e distribuíam pão. Pão gratuito. Panem et circenses. Era a alienação. No Antigo Egito era mais panem do que circenses. Mas aquele espetáculo dos sacerdotes, dos deuses, do império, dos templos, era os circenses deles, não é? Era os circenses deles. Na Grécia inventam-se os Jogos Olímpicos, inventam-se as maratonas, inventam-se as corridas, inventam-se os desportos. Circenses. Panem et circenses. Pão e circo. Bom, quais são os nossos pão e circo? Em primeiro lugar, é preciso matar o silêncio. A morte do silêncio é fundamental para a alienação. As pessoas, quando têm silêncio, começam a pensar, começam a rezar, começam a adorar. Isso é que não, de maneira nenhuma. Não podemos deixar as pessoas pensar, não podemos deixar as pessoas raciocinar. É preciso ocupar o tempo todo das pessoas. Como? Música. Primeira coisa é música. Música desde putos. Música. Festivais, música nos telefones, música nos restaurantes. Música nas igrejas. Música. Deem-nos música. É preciso muita música, desde que acordam até que se deitam. Tem que haver barulho, tem que haver música. Não pode haver silêncio. Mais música. Novelas. Mais novelas. Novelas boas e más, tudo. Uma enchente de novelas.
jogos, mais competição, desporto de massas, futebol, handebol, basquetebol, beisebol, mais corridas de automóveis e de bicicletas, tudo na televisão, tudo permanente, com música e com mais barulho e com mais espetáculos. Música. E quem não gostar disto tudo? Pornografia. E quem não gostar disto tudo? Cinema, filmes. É preciso distrair as massas do silêncio. As massas não podem pensar. Se estiverem em silêncio, tornam-se perigosas. Bom, se repararmos, já agora puxa a brasa à minha sardinha, aquilo que está a assassinar a Santa Amada Igreja, que não morre, mas enfim, vai levar uma paulada violentíssima, é exatamente este sistema. Como é que se distraiu as igrejas, incluindo a Igreja Católica, do essencial. Primeiro, ativismo. O que é preciso é as pessoas estarem sempre ativas a ajudar, seja quem for, a ajudar os pobrezinhos, a ajudar os imigrantes, a ajudar os gays, a ajudar tudo. A ajudar. Depois, a métrica é quem é que ajuda mais. Eu ajudo mais do que tu. Nós ajudamos mais do que tu. Vamos todos ajudar. Vamos todos... Bom, primeiro, ir. Precisa pensar, não, silêncio, não. Não. Isso era as antigas monjas de clausura e os frades e o São Tomás de Aquino e o... Não, isto é que não. Mas pensar, não. Porque se pensarem, são perigosos, não é? Se eles começam a pensar... Bom, segundo, pacifismo. O que é preciso é pacifismo. Pacifismo de qualquer maneira. E eu olho para isto, eu vi o Papa Francisco mudou o Código do Direito Canónico e proibiu as penas de morte. Não se pode matar em circunstância nenhuma, nem em legítima defesa. Bom, eu lembro-me muitas vezes do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos era o Deus do Antigo Testamento, não é? Que ajudou o povo eleito a matar. Há imensas vitórias que se fazem, que os judeus conseguem com o auxílio divino para matar os seus perseguidores e adversários. Portanto, o Deus do Antigo Testamento não deve estar na moda para a Igreja Católica. Deve ter morrido. Esse Deus. Mas pronto, mas enfim, isto é um comentário. As celebrações devem ser, sobretudo, entertainment. Nada de grandes exposições filosóficas, não. Isso é uma chatice. Nada de altares virados para Deus. Que ideia, mas isto não é para Deus, isto é para entreter as pessoas, pá. Missas para Deus, mas está tudo doido. Não, isto tem que ser um show, tem que ser um espetáculo. Com meninos e com pessoas a cantarolar e aos saltinhos e beijinhos e abraços. Isto é para o público, não é para Deus, pá. Bom, e salvar almas. Não era a função da Igreja, era encaminhar as almas, salvar as almas? Não, isso não interessa nada. Isso não interessa nada. Nada. Sim, está bem. E ajudar as pessoas que caíram e que estão possessas. Não, isso também não é possessas, mas isso já não existe. O demónio é uma fantasia, não existe. Então, mas o Antigo Testamento e o próprio Cristo fala tantas vezes nisso. Nossa Senhora de Fátima veio mostrar o inferno aos pastorinhos. Não. Isso não. Festa, entertainment. Lindo enterro. Vai ter um lindo enterro. A Igreja vai ter um lindo enterro. Esta e as outras. Bom, a correção política veio dos precursores, de alguns precursores interessantes da Escola de Frankfurt, que foram utilizados e de os quais não se fala. São muito conhecidos, não é? Um deles é um senhor muito inteligente, chamado Sigmund Freud, que é um estupor, não é? E o outro é o célebre Claude Lévi-Strauss, ou Lévi-Strauss, um judeu que é responsável por uma obra antropológica importante, sem dúvida nenhuma, meio estruturalista, enfim, tudo isto ateu, não é? Ora bem, o que é
o que é que eles vieram dizer? Há uma palavra que veio do século XVIII, cerca de 1771, do célebre capitão James Cook, o célebre navegador inglês James Cook, que chegou à Polinésia. E no meio da Polinésia há ainda hoje a Ilha de Tonga. A Ilha de Tonga é um reino hoje em dia, não é? É um reino, e era na altura um reino. E há uma palavra que eles utilizavam que ele não percebeu o que era e trouxe-a para o inglês e depois para o mundo inteiro, que é tabu. Tabu. O que é quer dizer tabu? Não. Proibido, interdito, verboten. Não, isso não dá. Ora bem, o tabu, o que é, segundo o Freud e o Lévi-Strauss, é um interdito. O Freud tem uma boa definição. É uma coisa completamente proibida que, se for violado, acarreta inexoravelmente um castigo e uma maldição. Isto é a definição do Sigmund Freud sobre o tabu. Um interdito que, se alguma vez for violado, acarreta inexoravelmente um castigo e uma maldição. O Strauss pensa exatamente da mesma maneira e diz que, em termos mundiais, há vários tabus que, não sendo absolutamente universais, são quase. E, portanto, não se trata de uma difusão cultural, mas de um paralelismo cultural. Como, por exemplo, a proibição de matar os pais, o parricídio, a proibição do incesto, não é? Dos filhos casarem com as mães, ou viverem com as mães, ou com as irmãs, o canibalismo, tudo isto é, com umas pouquíssimas exceções, são exemplos do tabu. É um proibido, é uma proibição, é um interdito que, se for violado, acarreta inexoravelmente um castigo e uma maldição. Ora bem, a escola de Frankfurt agarrou este conceito e para estruturar a censura no meio da nova política ditatorial com eleições, arranjou uma lógica de opressor-oprimido. Esta é a grande dicotomia do marxismo cultural. E o opressor o que é? O opressor é sempre o masculino, o branco, o heterossexual, o cristão e o empresário. Isto é o opressor. E o resto são os oprimidos. As mulheres são oprimidas. Os que não são brancos são oprimidos. Os que não são heterossexuais são oprimidos. Estão a perceber? Todos estes são oprimidos. E os opressores são esta maldição que normalmente manda na sociedade tradicional. E, portanto, a revolução é destruir pelas leis, pelos interditos, os inimigos do sistema. E a narrativa tem que ir por aqui, com os tabus. Ou seja, é proibido. Eu dou-vos exemplos. Mudança de sexo. Quem é que pode, hoje em dia, proibir por lei a mudança de sexo? É uma coisa completamente aberrativa do ponto de vista religioso, desde logo, não é? Porque é contra a criação. Deus criou a ver. Não é suposto a gente andar a fazer gajos que fazem enxertos para meter aqui uns cornos, outros tiram o nariz, outros fazem sei lá o quê, tatuagens por todo lado. Bom, não é isto que Deus quis, porque não tinha feito as pessoas desta maneira. Portanto, isto é uma forma, de alguma maneira clara, de repudiar a criação. Eu é que sou senhor de mim próprio, eu é que sou o Deus de mim próprio, tu cala-te que tu não existes, mas se existires ficas a ver eu a mudar a tua criação. E tudo isto é uma revolta, no fundo, contra a criação. Não é? E, por conseguinte, eu dizia que
a lógica atual é uma lógica que se rebela sistematicamente nesta direção. E há coisas que são proibido pura e simplesmente analisar. Eu fazia, volta e meia, fazia uns exemplos aos meus alunos que ficavam siderados. Que eu dizia assim, olha, então os senhores não têm a capacidade crítica, não têm autonomia crítica, os senhores não têm autonomia para pensar, querem ver, e assim, grandes contribuições do nazismo para a civilização. Eles paralisavam. Não havia um que dissesse uma coisa. Nada. Eu disse, então não houve nada de positivo no nazismo. Silêncio ensurdecedor. Porquê? Porque é proibido! Então quem é que inventou o Volkswagen Carocha? Não foi o nazismo. Com o patrocínio pessoal do Hitler. Eu tenho dois, graças a Deus. É dos carros melhores do mundo. Carocha, não é? Não é? Não. Silêncio a seguir. Mais. O avião a jato. Messerschmitt. Não? Não. Também não se pode dizer. Muito bem. Televisão a cores. O Hitler tinha. Não? Mas quer dizer, as pessoas estão proibidas de pensar porque nazismo igual é tudo mau. Eu não estou a defender o nazismo, porque eu sou judeu. Fez um genocídio em que matou 6 milhões e meio de pessoas. Um horror. São monstros. Monstros. Mas tem lados positivos, porra! Não, nós não temos autoridade para destruir a história. A história é o que é. A história não é o que a gente gostaria que fosse. Fizeram autoestradas. A rede de autoestradas da Alemanha foi baseada na construção feita pelo Hitler antes da guerra. Mas era para poder invadir. Fosse o que fosse, a rede de autoestradas está lá. Estão a perceber? Hein? Mas não gostam do Hitler. Ótimo. Então vamos mudar para o Stalin. Vantagens do stalinismo. Bloqueio outra vez. Não é possível, não se pode dizer nada. Estão a perceber? Vantagens do salazarismo. Nada, não houve nada. Estão a perceber? Quando nós, por uma questão de tabu que nos é imposto, perdemos a liberdade do pensamento crítico, já não somos livres para olhar para a história e para a realidade, porque há uns filhos não vou dizer, por respeito às ditas, que nos proíbem isto por catálogo e estão aí sentados nos parlamentos. Há qualquer coisa que está muito doente, muito doente. Muito doente, está a perceber? E é isto que eu proponho aos meus queridos amigos que querem, que talvez queiram fazer parte da contra-revolução, que é preciso investir em trabalhos contra a correção política, contra-revolucionário de uma forma proativa. Eu dou-lhes exemplo. Temas simpáticos, eu colaboro com quem quiser fazer isto. Primeiro, as antigas colónias que ficaram independentes no século XX ganharam ou pioraram com a independência. O que é que ganharam? O que é que perderam? Concretamente, estatísticas. Proibido. É proibido. Isto é proibido. A história é proibido. Não se pode fazer. Porque vamos chegar à conclusão que muitas pioraram. Era melhor terem lá os colonialistas, viviam melhor e tinham mais futuro do que agora. Ai meu Deus, quanto que este gajo está para aqui a dizer? É proibido. Isto é proibido pensar. Os senhores não podem pensar. Pensamento crítico livre é proibido. Os refugiados no Ocidente é uma invasão ou não? Porque é que os muçulmanos fogem para uma região que bebe, para uma zona do mundo que bebe álcool, que come carne de porco, que não jejua, que não reza e não acredita em Allah? O que é que vem cá fazer? Não é uma invasão? Então o que é? É turismo? Prolongado? Sim, senhor. Porquê é que não fogem antes para um país muçulmano? Estão a perceber? Há correlação, tema 3, há correlação entre refugiados e crimes violentos, sim ou não? Correlação estatística. Sim ou não? Correlação estatística. Falta fazer este trabalho.
Não se consegue hoje, mas furam e conseguem. O nosso modelo demográfico é sustentável. O modelo demográfico do Ocidente é sustentável. Quer pela natalidade, quer pela fertilidade, é sustentável. E se não for, o que é que acontece? Quais são as projeções? O que é que acontece a seguir? Não é verdade? Não está feito. Em política internacional vigora em indignação seletiva ou não. Isto é, os mesmos atos praticados pela Rússia, pela China ou por os seus aliados, quando praticados pelos Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, têm a mesma crítica ou não. Os atos iguais em termos de substância. As mesmas atuações, ou atuações muito próximas e paralelas, têm o mesmo tipo de avaliação se forem praticados por um lado ou pelo outro? Não. Como? Quando? Onde? Este trabalho falta fazer. Portanto, há pano para mangas. Agora, não se pode estar à espera que o velhinho faça tudo. Não é? Quer dizer, o velhinho já fez alguma coisa, apesar de tudo. E ajuda. Eu ponho à disposição de quem quiser estudar isto para ajudar a fazer um trabalho bem feito nesta área. Ou nestas áreas. O que é preciso é desmascarar com números, com factos, com a história, com estatísticas, com formas científicas, aquilo que é a mordaça que nos estão a impor, aquilo que é a opressão que estão a incutir no Ocidente de maneira a destruir as antigas democracias liberais e verdadeiramente pluralistas em ditaduras com eleições condicionadas, porque as pessoas já não são livres, ocasionalmente. Se valer a pena, eu ajudo. Muito obrigado.